a gente viu em Deuteronômio 29:30, da última vez, que, na verdade, a predestinação não existia nem no Antigo Testamento. Sim, sim. Porque desde sempre foi o povo de Israel que foi escolhido, e não as pessoas, não os indivíduos. Então, a palavra nunca fala de salvar indivíduos. Quando ele fala das escolhas de Deus, ele escolheu o povo de Deus, e depois, como o povo de Deus o rejeitou, ele escolheu o povo ímpio, os gentios. Então, mas quando ele fala dos gentios, ele também não fala ao Badr, o tal, entendeu? Ele fala sempre de povo escolhido. Então, como os rebeldes, os judeus ficaram rebeldes, então eles deram oportunidade para a gente conhecer também a graça de Deus. Então, vamos agora passar para o capítulo 10. É muito interessante seguirmos capítulo 10 de Romanos. É muito interessante a gente seguir Romanos, porque a partir do 9, que era mais assim, talvez difícil para o entendimento, Romanos fica mais assim, uma coisa pessoal, hein? Praticamente. Ainda não, mas ele vai se tornar pessoal indo mais para frente. Então, por enquanto, a gente vê no 10, no 11, a gente tem essa confirmação, especialmente no 10, eu acho, que não há esse negócio de predestinação. Romano é muito isso, né? Obviamente que tem partes que ele fala que a gente foi escolhido, mas no mesmo capítulo, depois lá para seguindo, a gente entende que é uma escolha genérica, né? E não individual. Então vamos ler. Capítulo 10, Romanos, versículo 1. Mais uma vez eu vou fazer uma parênteses, eu já preguei esse capítulo 10, mas em relação à religiosidade do catolicismo, na verdade, né? Eu me lembro que eu preguei há talvez 1 ano, 2 anos atrás, que os católicos, Israel, aqui a gente poderia comparar com os católicos. É uma comparação muito interessante que a gente pode, no subconsciente, fazer também. Agora eu vou mais enfatizar sobre justamente a predestinação do livre-arbítrio, que a gente escolhe, como os judeus tiveram a oportunidade de escolher. Mas, na verdade, eles ficaram nas obras também, né, da lei, que é comparada a essas religiões estatais, né, que seja protestantismo, ou reformado, ou católicos. Eles têm uma liturgia, tem uma coisa bem organizada, que não é espontâneo do Espírito Santo, né? E tem a ver com a conversão mesmo, assim, onde parece que o batismo é já desde criança, que a gente é salvo, tanto no protestantismo como no catolicismo. Isso a gente sabe que não é bem a palavra que prega isso. Então vamos poder tirar esse paralelo também, apesar que eu não vou insistir nele. Então, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Então, Paulo, ele fala para os cristãos, né, em volta dele, que ele quer que os judeus também sejam salvos. Esse é o desejo do coração dele. Então, com esse desejo, a gente já vê que Paulo não está pregando uma predestinação, não é? Porque o desejo é ele estar orando para que eles sejam salvos. Então, ele quer mudar essa situação. Ele quer que Deus possa intervir no coração deles para que eles possam aceitar e ser salvos. Então, não há aqui uma ordem divina. Não, agora vocês não vão ser mais salvos. Não, é o contrário que a gente vê lá. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Óbvio, é o povo, são os judeus, o povo escolhido, eles tinham tudo em si, que eles repassam de pai em filhos, hein? Então, é por isso a dedicação dos judeus para Deus, por Deus. Agora eles têm que ter essa dedicação igual por Jesus Cristo também. Né? Aí ele fala que mas é entusiasmo sem entendimento, então não adianta.
E é por isso que a gente pode tirar paralelo com as religiões estabelecidas, né? Porque tem muita gente que são de fé. A gente conversou essa semana, você me ligou, a gente conversou, tem gente que tem muita fé. Os católicos geralmente... Só que é sem entendimento, né? Mas entusiasmo, estou entusiasmado e tudo, mas não tem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Então eles não estão a entender a maneira como Deus declara as pessoas justas. Então, se a gente precisa entender como Deus nos declara justos, então quer dizer que a gente tem a escolha, não é? Senão não precisaria nem entender se a gente nascesse para ser salvo e o outro não. Não, a gente não entende, então ele quer estar orando tudo para que a gente entenda e possa ser salvo, certo? Justo diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justo através de obra, tentando seguir a lei e recusem. Aonde que aqui tem alguém que está obrigando? Eles que estão recusando. Então não há esse papo de, não, esse aqui é o livre-arbítrio deles, eles estão recusando. Então é livre-arbítrio, é decisão deles. Recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei foi dada pensando em Cristo, e todos os profetas também falam isso. Como resultado, todo, não alguns, todo o que nele crê em Cristo é declarado justo. É assim que Deus, o entendimento que a gente tem que ter, que eles teriam que ter, é que todos, qualquer um deles, todos que nele crê em Jesus, vai ser declarado justo, e não pelas obras, não pela lei. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, hein? O que a gente viu em Deuteronômio da outra vez. Que era quando ele tinha recebido a lei, que ele reuniu todo mundo, é que ele falou, agora quem segue vai ter benções, e quem não segue vai ter isso. Então, são escolhas. Então ele fala, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo, não salvo, é diferente. Justo e salvo é diferente. O justo vai ser salvo por Jesus. Por quê? O justo vai ser colocado, a gente viu, que tem um abismo no meio, lá no Sheol. De um lado tem os ímpios, os injustos e os justos do outro lado. E ninguém pode atravessar. Por enquanto não são salvos. Tem os justos e os que não são justos. Aí Jesus vem, ele pega os justos e são salvos por Cristo. Todos sempre foram salvos por Cristo. Cristo salva, a lei não. Mas, eu vou reler lá. O 50. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, entre parênteses, ou para ver, para poder ir até a Cristo. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos, ao Sheol, para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Vocês lembram que a gente leu isso em Deuteronômio da outra vez, né? É muito importante a gente ter essas coisas em mente. Isso já era uma coisa profetizada, hein, que ele está... Porque já naquela época, quando a gente leu em Deuteronômio 30, ele já estava anunciando, ele falava isso. Ele falava, não, a mensagem está aqui no seu coração, não precisa de lei. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa aqui é a conversão, hein? Quando a gente se converte, a gente não declara, ó Senhor, você é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor, o único agora,
que eu vou seguir, que me justifica em ti, eu coloco a minha confiança, a minha vida entre as tuas mãos, eu creio que você é filho de Deus. Essa aqui é uma declaração de fé, uma conversão a Cristo, hein? Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado ou confuso, hein? A gente... Eu pulei alguma coisa? Então vou reler desde o início. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Crendo, primeiramente tem que crer e depois confessar. Dizer, Senhor, na verdade, essa confissão, o Senhor já sabe, hein? Que a gente crê. Só que é muito importante para os homens saber, é através disso o capeta, sabe? Você não quer mais o mundo. Porque quando o capeta não lê pensamento. Entendeu? Então é importante fazer essa declaração. O importante não é declarar para o irmão. Pode, é bom declarar para um irmão para que justamente o capeta, mas não é o fato de dizer para o irmão ou para alguém. Sim, pode ser no quarto, pronto. Porque aí, mas tem que ser uma confissão, declarado pela boca, porque assim o diabo sabe, opa, ele não me quer mais. Ele tá saindo do meu coisa, agora está com Deus. Então, isso é muito importante, porque tem uns que nem isso fazem, se envergonham, o diabo continua atacando direto. Aí se dizem cristão, tudo, mas na verdade estão sempre debaixo da autoridade do capeta, porque não saíram, não falaram publicamente, ou quer dizer, na frente dele, que não querem mais. Não querem mais o mundo. Como diz, quem confiar nele... então, 11. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado ou confuso em certa tradução. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Somos nós que não fomos escolhidos, né, como judeus, como povo. Nós fomos escolhidos depois, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos, não alguns que vão ser salvos ou não, mas todos que o invocam. Então, basta só o invocar, se converter e acabou. Não é isso aqui nosso livre-arbítrio, é para todos, está escrito todo aquele, não o invocar, não todo aquele que foi escolhido por Deus, todo aquele que o invocar, pronto. Se invocar o nome do Senhor será salvo. E não invocando o nome de santos, de virgem, de sei lá de quê. Não. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? Primeiramente tem que crer que ele é filho de Deus. Né? E como creram nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouviram a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, o Evangelho. São nossos pés. São nossos pés, hein? Que são belos, porque nós levamos o Evangelho para todos. E se a gente não leva, se a gente não faz o nosso papel, então está escrito aqui. Como que eles vão poder crer? Como que eles vão poder invocar? Se você não fala, se você não fala, se você não fala, se eu não falo, eles não vão saber. E depois, uma vez que a gente falou, aí eles vão poder ler, eles vão poder entrar em todos os segredos do reino de Deus, né? Começar a entender, pedir ao Espírito Santo o entendimento. Aí que ele fala agora. Mas nem todos, porém, aceitam. E não fala, mas nem todos, porém, têm essa oportunidade. Não, todos têm oportunidade, mas nem todos aceitam as boas novas. A gente fala, a Isaías falou, mas quem ouviu a nossa mensagem? Todos ouviram sim,
mas não aceitaram. Entendeu? Aqui está bem claro, aceitam, nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, as boas novas que é o Evangelho, hein? Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Será que os israelitas ouviram, então, por rejeitar? Sim, eles ouviram. E nem só agora os israelitas, mas quem está em outra religião. Eu tenho que falar quem? Os reformados, os católicos. Eu tenho que nomear, dar nomes bois, senão a gente não vai saber do que a gente está falando. Não é? Então, não estou criticando ninguém. Ao contrário, estou só falando, será que ouviram? Ouviram, a Bíblia está aqui. Eles ouviram, mas não se interessaram em conhecerem quem é o Cristo. É como que a gente tem que... Não estou falando dos protestantes até que não são tão assim, mas são irmãos, mas porque não adoram ídolos, coisas assim, mas também tem coisas meia que a gente não encontra muito na palavra, né? Como o batismo de criança, toda essa liturgia, a falta um pouco, em muitos lugares, a falta da espontaneidade do Espírito Santo. Parece que a palavra pentecostal, dentro dos reformados, do calvinismo, é uma coisa meio neopentecostal, que é bem diferente. Que uma coisa de pirueta. Não, a Pentecoste é quando o Espírito Santo desceu em cima dos apóstolos, então, dos discípulos. Então, o pentecostalismo é bom. O que não é bom é o neopentecostalismo, que faz esse tipo de coisa. Compra uma rosa, esse troca-troca. Mas a Pentecoste é o Espírito Santo, só. Então, isso é maravilhoso. A igreja luterana é... A luterana, então, nem tanto. Porque Lutero, Calvino, é da mesma época, são reformadores, né? Que, na verdade, voltaram. O Calvino era um franco-suíço. O Calvino, ele era mais assim, talvez até rígido. O Lutero, ele é da Alemanha. Ele seria mais um pouquinho, talvez se fosse hoje, seria mais pentecostal. Você conhece mais, né, a diferença lá na Suíça entre os luteranos? Os luteranos é mais na Alemanha. Sim. E acima, mas não são pentecostais. Não, né? Também não. Então, eles são mais perto do catolicismo. Eu já tive a ceia com eles e um pastor que colocava os crianças na universidade. Hoje é assim? Eu disse há 20 anos atrás, quando eu estava... Mas eles têm, tipo, na Trindade, né? Eles não, é tudo a mesma coisa que a gente. O Lutero, o Zwingli, o Calvino, eles têm a mesma palavra, só que eles têm interpretação diferente. Mas o luterano, ele não é tanto para predestinação. Não, acho que menos. Agora, o calvinista, sim. O luterano, menos já. Ele não tem essa visão que a gente é salvo de qualquer maneira. Pelo menos, me parece, originalmente. Eu não entrei muito no calvinismo, no calvinismo, mas não no luterano, não. Agora, não são arminianos, entendeu? O Armínio, justamente, ele relutou contra esses reformadores, uns 30, 40, 50 anos depois. Ele quis reajustar, porque quando a gente vê a história da Reforma em 1500, a gente vê que eles queriam o bem de todo mundo, eles queriam sair dessa idolatria da Igreja Católica, né? Aí eles queriam voltar para a palavra, todos eles. O Zwingli era em Zurique, na Suíça. O Lutero era na Alemanha. O Calvino era na França, com Genebra, na Suíça também. Então, eles queriam sair dessa liturgia católica. Eram evangélicos, na verdade. Os evangélicos de hoje. Na verdade, porque ela era feudal, hein? Aí o governo, a igreja fazia... É como aqui no Brasil.
fazia parte do governo, na Suíça a igreja protestante. Então o governo arrecadava muitos dízimos, tudo dos agricultores. Era imposto, era o dízimo. Aí o que eles prometeram, esses reformadores, prometeram para todos caipiras, não, vocês não vão precisar mais pagar, porque a gente quer tirar a igreja do governo, né? O governo não tem nada a ver dentro da igreja, não é? Só que a igreja não entendeu assim, não. Uma vez que eles começaram a se rebelar, começaram a cortar a cabeça dos reformadores lá na praça pública em Zurique, aí afogá-los. Aí é ali que os anabatistas eles não se deixaram ameaçar, entendeu? Eles fugiram e continuaram no evangelismo, na verdade, na palavra mesmo. Tinha vários outros, os anabatistas, tinha os irmãos também, tinha vários, né, que ficaram bem. E o Zwingli, o Lutero, o Calvino, eles voltaram para o dentro da não, tudo bem, então a gente vai continuar a batizar criança, vai continuar a pegar dízimo. Então os caipiras se rebelaram contra eles, mas não tinha como fazer nada. Eles não tiveram a cabeça cortada, na verdade. Deram uma regressada, né? É porque eu vi outro dia a menina postou, e aí a igreja parece bastante a igreja católica, né? E aí ela estava falando que ela participava da igreja luterana. E só que ela batizou a filha. E depois eu vi ela falando que o pessoal começou a perguntar, né? Que ela é famosa, sabe? O pessoal começou a perguntar que igreja era essa. Sim. Aí ela falou que era uma igreja que crê só na Trindade, sim, eles querem. Santos, assim, mas eles batizam crianças. Sim, então, regressaram, entendeu? Exatamente o protestantismo, presbiteriano é protestante, na verdade. Então, eu nasci protestante, ela também. Então, a gente, aqui tem uns que se chama presbiteriano, mas é a mesma coisa, hein? São denominações, mas é protestantismo. A gente foi batizado de criança, como protestante, não como católico. Então, é por isso que eu falo. Quando é estatal, que está no governo, a gente paga. Nos impostos, vai 10% para a igreja, nossos impostos, na Suíça. Entende? Automaticamente, se você não quer pagar, você precisa falar, não, eu não sou protestante, quero ser excomungado da igreja oficial. Aí eles não te deduzem mais os 10%, você vai numa igreja evangélica, você não faz, porque você nasce protestante, como aqui você nasce católico, automaticamente os seus impostos vai uma parte para sustentar o catolicismo, entendeu? Quando você paga imposto. Então, isso são coisas de governo. E dentro da igreja, o governo não tem nada a ver, justamente o contrário. Não, a igreja não pode seguir o governo, ela tem que seguir a palavra de Deus, entendeu? Então, quando o governo fala, não, você vai falar isso na Páscoa, no Natal você vai fazer esse tipo de culto ou de missa, isso aqui é tudo gente ligada ao governo, uma liturgia que é da religião tal ou da religião tal, é sempre a mesma coisa, não é realmente o Espírito Santo que vai falar com o pastor, com os membros, como deveria ser, entendeu? Aí vira essa coisa institucional com CNPJ e tudo. Bom, para continuar, hein? 19. Vou reler a partir do 18. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam. Pois já no tempo de Moisés, Deus diz, provocarei ciúmes, aí que a gente entra na história cristã. Provocarei seu ciúme por meio de um povo, que somos nós, que nem sequer é nação, porque eles eram nação de Israel, escolhida, hein, como nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos, que éramos nós, ou somos nós ainda hoje, quem não é convertido. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles, fala de Deus, né? Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. A gente encontrou o Senhor, ele foi encontrado. Então, aonde tem a predestinação aqui dentro, se não é livre-arbítrio? Tudo bem,
a rebelião dos judeus permitiu que Deus olhasse para a gente, que a palavra viesse a nós. Então faz parte do plano de Deus. Logicamente. Ele sabia que eles iam se rebeliar para nos dar a oportunidade. Mas, como é o povo escolhido de Deus, ele os rejeitou, mas sempre vai ter um remanescente, porque foi o povo escolhido. Então, dos 12 tribos, vai ter de cada tribo 12 mil, esses 144 mil, o remanescente, quando ele fala que o povo vai ser salvo, é através desse remanescente. Isso é maravilhoso, porque no final da história, quem vai ser salvo são os israelitas, os judeus, e a gente. Senão só ia ser os israelitas. Vamos supor que eles aceitassem Jesus. Todos, todo o povo. A gente não teria tido essa oportunidade, porque Deus não teria provocado ciúmes, porque rejeitou, a gente não teria entrado na salvação. Porque ia ser só o povo escolhido e pronto. Não é? É claro que o plano de Deus já estava sabendo de tudo isso. Mas é só para falar que um povo que rejeitou Cristo atraiu um outro povo. Somos nós, a terra inteira. Na verdade, deu a oportunidade. Por isso não tem predestinação. Porque hoje você vai na Índia, qualquer um, onde você quiser, ele pode se converter. Por causa da rebelião dos judeus. Esse aqui a gente vai entender muito bem mais para frente, no 11. Vai ser muito mais claro ainda, no final do 11. Mas a gente não vai ser hoje, não. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. Esse aqui está em Deuteronômio 32, 21 já, profetizado. Por isso que ele estava sabendo. E mais tarde Isaías se pronunciou, eu vou reler então lá, peraí, que é o final, hein? E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadias. Foi encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então, foi culpa de quem? De Deus? Não, foi culpa dos israelitas, que foram desobedientes, que não obedeceram e foram rebeldes. Então, não tem nada, eles escolheram ser rebeldes e desobedientes. Agora, eles poderiam muito bem ter obedecido, ter crido que Jesus era o Messias anunciado por Isaías e tudo. Então, mas foram desobedientes e rebeldes. Que a gente não seja, então, que a gente aproveite dessa oportunidade. Não a gente já aproveitou, mas que todo mundo a quem a gente fala, pode falar, que eles tenham que a gente possa fazer entender para eles que ninguém, ao meu ver, ao ver da palavra como eu entendo, ninguém é predestinado. Então, todos aqueles a quem a gente vai levar as boas novas, como ele falou aqui, mas quem ouviu, se eles podem se converter. Agora, é só não ficar desobediente e não ficar rebelde. Agora, não vai me falar que Deus vai colocar uma rebeldia dentro do coração. Ele pode até endurecer o coração, a gente sabe. Quando a gente fala várias vezes que a gente não quer o Senhor, a gente vai pôr uma semente ruim. Eu falo, agora, o que falo hoje? Você quer aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador para a vida eterna? Ele morreu para ti, você terá seus pecados perdoados, é tudo. Aí você fala, não, essa aqui, não me interessa, essa aqui não existe. Isso aqui você está acreditando em bobagem, coisa assim. Então você já vai pôr um escudo lá, hein? O Espírito Santo já está difícil entrar, hein? Você rejeita. Aí uma outra pessoa te fala, você viu? Fulano se converteu, rapaz, como ele está vivendo feliz. Está sem nada, mas está sempre contente. O cara é muito feliz. Aí você não quer que a gente também se converte, que a gente vai nesse sentido. Vamos ler a palavra? Não, isso aqui é tudo bobagem. Aí você vai engrossando o escudo, né? E você não deixa mais penetrar a palavra. Então você vai se endurecendo. No final das contas, nada mais te faz mudar de ideia, né? Então é perigoso esse negócio de falar mais tarde.
É perigoso, porque nunca vem, e um dia talvez aconteça alguma coisa, sem querer. Entendeu? Mas é fato, a gente vai ver isso no 11 também. Só que da próxima vez, como eu falei, eu vou pregar um pouquinho em Elias. Vai ser muito bom ver esses 2, 3 capítulos de Elias, entre o 18 e o 20. Vou tentar passar os 3 capítulos, ou 2 capítulos, num culto só para não fazer um estudo bíblico, mas para a gente ter uma noção de quem era Elias, que é mencionado depois no capítulo 11, né? Vai ser muito interessante, para a gente não ir direto no 11, mas para a gente passar por Elias e depois continuar no 11. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, pela Tua palavra, pelo entendimento que o Senhor coloque em cada um de nós. Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo poderoso, a gente não é ninguém, a gente precisa de verdade de Ti, Senhor, para receber essa paz, para receber essa convicção, porque não adianta a gente ler a Tua palavra e não entender. A gente não é convicto, mas convicto mesmo pela fé, que tudo que a gente lê e tudo que a gente entende vem do Senhor. Aí não adianta se a gente pensa que a gente poderia ter algum mérito de poder explicar alguma coisa, a gente está muito enganado, porque a gente